Segurança Pública. Luca, bom dia. Qual que é a importância desse tipo de treinamento? Denise, bom dia a todos. Nós temos duas classes de medidas quando o tema é terrorismo. Tem as chamadas medidas antiterrorismo, que são todas as medidas preparatórias, políticas estabelecidas, legislação, treinamento das pessoas, e as medidas chamadas medidas contra-terrorismo, que é exatamente essas simulações que são feitas, esse treinamento prático, a dotação de equipamentos para as forças especiais, para aqueles que vão atuar, vamos dizer assim, com a mão na massa. Eu diria que esse treinamento é muito importante, as medidas contra-terroristas que nós vimos nessas simulações, porém tenho muitas preocupações, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, em relação ao incremento das ações terroristas e sobretudo agora nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu vejo que nós evoluímos bastante nas chamadas medidas contra-terrorismo, ou seja, nos treinamentos após o incidente, mas acho que há um campo ainda muito deficitário no que chama medidas antiterrorismo, ou seja, no treinamento prévio, em toda a preparação dos bancos de dados, medidas preventivas. Eu acho que ainda há um caminho muito grande e me preocupa bastante. E tentar combater os ataques, você acha que mesmo assim não é suficiente? Eu acho que não, Luciano. Eu acabo de voltar de Israel, fiz um curso lá de 2 semanas no Instituto de Contra-Terrorismo, numa universidade israelense. Voltei para o Brasil bastante preocupado. Nós tivemos nos últimos 15 anos, de 2000 a 2015, um incremento na ordem de 61% dos atentados terroristas no mundo, e nós tivemos um custo nessa história de 52 bilhões de dólares, 52 bilhões de dólares em termos de prejuízo que são causados. O tema terrorismo é recorrente, essa sucessão de ataques nos países, como foi o caso da França, Estados Unidos, recentemente em Turquia, faz com que o aspecto motivacional dos chamados lobos solitários, né, que é hoje a modalidade mais comum, fique de uma maneira um pouco mais sensível, ou seja, há um estímulo para isso, e eu acho que o Brasil fez um trabalho importante nas medidas contra terrorismo. A partir da Copa do Mundo em 2014, houve uma palavra chamada integração muito veiculada, muito boa vontade, mas acho que nós falhamos, ou pelo menos não estamos a contento naquilo que eu chamo de medidas antiterrorismo, que são obviamente a compartilhação dos bancos de dados, ou seja, um trabalho mais preventivo. Nós temos duas ações que podem ser feitas antes do ataque terrorista, ou seja, identificar, perceber os detalhes. Eu acho que a população não foi envolvida nisso de forma a contento, e a população poderia participar disso, obviamente, se tivesse mais tempo, e não agora de afogadilho na última hora, de passar informações para os órgãos de segurança, de atitudes suspeitas, de objetos suspeitos deixados. Eu acho que falta um pouquinho disso, de investimento nessa área antecipatória. E a outra área é a área de resposta depois de um incidente eclodido, depois de um incidente acontecido. Portanto, me preocupa bastante. Nós temos um problema muito sério na fiscalização das nossas fronteiras, e obviamente todo esse cenário, sem contar aí a questão da repercussão midiática que os Jogos Olímpicos acabam trazendo, um terreno muito propício para uma ação. Me preocupa bastante, inclusive as últimas mudanças que aconteceram na ABIN, uma troca de chefia, uma mudança da relação de comando da ABIN com o presidente da República, agora o GSI. Tudo isso gera turbulência, a questão econômica no Rio de Janeiro, que deixou aí os policiais sem remuneração durante um tempo. Agora eu percebo um grande embuste, uma grande vontade de corrigir um pouco esse atraso, mas obviamente ao apagar das luzes fica muito difícil de você fazer uma conscientização, uma mudança de comportamento de todas as pessoas. Me preocupa bastante o nosso cenário. Pelotão, né? Os policiais estão sendo treinados para aquele tipo de ação. Mas se os outros policiais, que a gente vai ter policial civil, os outros policiais militares, guardas civis municipais, seguranças particulares, como é que a gente pode espalhar, eles podem espalhar esse conhecimento para os outros, ou fica sempre só um grupo atuando em casos desse tipo? Olha, Raquel, o que eu percebo, Denise, Raquel e Luciano, o que eu percebo é o seguinte: como houve, no meu modo de entender, na minha visão como analista e como consultor, uma falha grande, uma pouco empuxo na parte de medidas antiterrorismo, eu vejo agora um esforço muito grande de se contingenciar essa falha com meios de medidas contra-terroristas. Ou seja, vão ter aí muitos agentes espalhados nos aeroportos, agentes civilmente trajados ali misturados,
para poder, obviamente, ajudar na detecção de alguma atitude suspeita. Nós teremos isso nos estádios, nas arenas, nos aeroportos, em pontos turísticos importantes. Eu acho que é uma medida interessante, eu apoio esse tipo de conduta como uma forma de minimizar um pouquinho aquela falta de uma visão, de uma política estabelecida em relação ao tema terrorismo, que poderia ser, já ter sido adotada pelo menos há 5, 7 anos atrás, quando nós sabíamos que iam acontecer esses eventos importantes aqui. Vejo eu que, à medida que o evento possa acontecer, eu acredito numa resposta pronta das forças policiais para tratamento da crise após ela acontecer. Mas acho que nós estamos falhando um pouquinho naquilo que são as medidas antecipatórias, de conscientização das pessoas, de uma cartilha para todas as empresas, para a população, de modo que elas possam colaborar ao identificar e denunciar atitudes suspeitas. Acho que isso é um campo que faltou e agora, na última hora, não vai ser possível cobrir isso a contento. Os solitários nem sempre são daquelas pessoas que são especificamente treinadas pelo Estado Islâmico ou qualquer outro grupo extremista, mas pessoas que agem em nome desses grupos, num planejamento próprio, às vezes até em alguns pontos falhos ou até mesmo usando equipamentos que nem se imagina, né? É difícil prever, como o caso do caminhão em Nice. No entanto, o Brasil não tem esse perfil de radicalismo e nem de ataques terroristas nesse sentido, em nome de grupos extremistas. Nesse aspecto, a gente pode ficar mais tranquilo? Sem sombra de dúvida, o Brasil tem uma grande vantagem que tem que ser ponderada. Obviamente, eu como especialista, nós somos treinados a pensar de forma um pouquinho mais pessimista, vamos dizer assim, porque é importante se preparar para o pior, né? Mas eu vejo que o Brasil tem um grande trunfo, uma grande vantagem, que o Brasil não faz parte dessas forças de coalizão que praticam ataques a outros países. Então, obviamente, a gente não é, o Brasil ou o brasileiro não é um alvo em potencial. Ocorre que, nos mesmos modos que aconteceu em Munique, nas Olimpíadas de 72, terroristas árabes foram atacar atletas israelenses no território alemão, né? Então, o Brasil tem um problema sério de controle de fronteiras, nós temos um problema sério de falta de estruturas de controle de uma maneira geral, e tecnologia, bancos de dados, e obviamente nada impede que algum lobo solitário, que é a modalidade do século XXI, né, os chamados lobos solitários, com armas não convencionais, e as armas não convencionais, elas em geral representam as armas químicas, bacteriológicas, nucleares, radioativas, mas também na França inaugurou um novo modelo que foi usar um caminhão como uma arma não convencional. Então eu acho que nesse aspecto, qualquer pessoa que está aí com um sentimento latente de um certo ódio, não contra os brasileiros, mas talvez contra uma visão ocidental, e aí nós nos encaramos como alvo novamente, né? Sobretudo o Estado Islâmico tem uma luta contra, obviamente, uma raiva muito grande dos países que atacam geograficamente as suas localidades, mas há um ponto muito maior do que isso, que é uma visão divergente em relação ao estilo de vida ocidental, e aí o Brasil também se coloca como alvo. Portanto, eu vejo um ponto muito positivo. O Brasil não é signatário dessas forças que atacam outros países, somos um país neutro, isso é um ponto positivo, mas nós temos outros pontos de alerta ou de fraqueza que podem favorecer uma ação de um lobo solitário. Luca, obrigada, viu, pela sua participação. A gente vai torcer para que público, população e atletas fiquem seguros no Brasil aqui na Olimpíada.